Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, às 16 Carmelitas de Compiègne. Na última conferência, a gente havia começado a falar de Notre-Dame de Paris, né? Foi uma das grandes vítimas da Revolução Francesa. Eu coloquei, inclusive, essa imagem que está aí na tela, como é que estava a catedral depois da Revolução, que é a direita, está totalmente dilapidada, todas as imagens quebradas ou marteladas. Sobrou uma imagem que eu vou mostrar qual foi, desse período. Então ela foi refeita e ficou como era, basicamente, que é a outra imagem que está aí na tela. Tá? Eu falei desses reis que estão aí em cima, que são os reis de Judá e de Israel. Eles formam a árvore de Jessé, que é a genealogia de Nossa Senhora, né? Então, a árvore de Jessé começa sempre com Jessé, que é o pai do rei Davi, e vai passando pelos vários reis até chegar aos descendentes do rei Davi, até chegar em Nossa Senhora. Falei que essas imagens foram derrubadas, degoladas e depois derrubadas, né? As imagens são enormes, né? Olhando assim na fachada da catedral, parece um tamanho normal, etc., mas são 3,5 metros de altura, algo assim. São muito grandes. Então elas foram derrubadas no adro da catedral, puxada com uma corda, e depois vendidas, né? Esse material era um material que tinha valor, né? Os destruidores dos monumentos franceses, quer dizer, eles tinham não apenas o trabalho de destruir, mas eles ficavam com o que remanescia dessa destruição, que tinha uma utilidade, né? A gente vai ver o que aconteceu exatamente com esses reis. Observem que a porta do portal do meio, ela está sem aquela coluna central da porta. Isso não foi a Revolução, foi antes da Revolução. Eles abriram uma única porta para facilitar as procissões, etc., né? Então, o século XVIII não tinha nenhum apreço pela arte gótica, né? Pela arte medieval. Então, eles faziam algumas coisas, né? Nada na escala da Revolução, obviamente. A Revolução, um dos princípios da Revolução era a destruição dos monumentos da Igreja e dos monumentos da nobreza, e dos monumentos da realeza também, principalmente da Igreja. A Igreja é o problema das pessoas que têm o tipo de ideia de fazer o que quer, etc., né? sem ter problema. E a Igreja é sempre esse problema. Então, eu mostrei algumas imagens, vou mostrar outras hoje, de uma outra destruição, que foi a destruição feita durante a Guerra Civil Espanhola, né, contra a Igreja. Então, por exemplo, aí a gente vê, aí já são fotos, né, de como é que era essa igreja do Salvador, e como ficou depois das devastações dos republicanos da Guerra Civil Espanhola. Bom, então eu falei da derrubada dos reis, né? Acho que eram 28 reis de Israel e de Judá que foram derrubados, né? A propaganda era muito grande. Se a gente derrubou o rei da França e matou o rei da França foi guilhotinado, uma coisa raríssima na história, um povo julgar e matar o seu próprio rei, né? Depois que matou o rei, tudo
tudo poderia ser esperado. Então, matar os reis, derrubar os reis de Israel e de Judá, que estavam lá na fachada de Notre Dame, era coisa trivial, né? E isso foi feito, né? Assim, eu já falei isso algumas vezes, mas vale a pena sempre repetir, o vandalismo da Revolução Francesa não foi um vandalismo de um impulso momentâneo contra, fiquei com raiva, quebrei aqui essa estátua. Não, foi uma coisa programada, friamente programada, pessoas contratadas para fazerem a destruição, né? Então era uma coisa fria, né? Então tá aí uma imagem mais precisa da fachada de Notre Dame com a Galeria dos Reis, né? Eram 28 reis. Em cima, na rosácea, tem uma imagem de Nossa Senhora, que Nossa Senhora está nessa transição entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Então, por isso que a árvore de Jessé sempre termina numa imagem de Nossa Senhora. Muitas vezes Nossa Senhora com o menino, né? Para caracterizar essa transição, esse ponto de transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu falei também que os reis, as cabeças dos reis de Israel e de Judá foram encontradas em 1977, uma coisa extraordinária, né? Eu não sabia disso na época que eu comecei a estudar essas coisas, eu não sabia. Descobri isso por acaso, olhando uma vitrine de uma livraria, eu achei um livro que tinha as cabeças dos reis que foram reencontradas, né? Eu mostrei para vocês na conferência passada esse livro. E as cabeças desses reis estão no Museu de Cluny, que é o Museu da Idade Média, em Paris. Falei também que Notre Dame de Paris deixou de ter missa, final de novembro de 1793. Deste ano aí, 1793, o Natal não teve nenhuma missa. Todas as igrejas de Paris estavam fechadas. E estava havendo, naquele momento, o culto da razão, né? Que razão, né? Eles desmontaram o altar-mor da Catedral de Notre Dame para montar esse templo da razão lá dentro, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Paris, né? A Notre Dame de Paris estava nessa situação de devastação que está mostrada aí, e não havia nenhum interesse no século XVIII pela Idade Média, e um desprezo pela Idade Média, até que o romantismo trouxe a Idade Média de volta, né? Então, o romantismo foi essa volta no tempo, né? Que no Brasil, como no Brasil não teve Idade Média, vieram os índios, o indigenismo, José de Alencar, etc., né? Os poetas, mesmo Gonçalves Dias, etc., né? Então, esse retorno ao passado que o romantismo trouxe, e a pessoa que mais contribuiu para a recuperação de Notre Dame, para que se tomasse consciência e se gostasse de novo da Idade Média, foi Victor Hugo, Victor Hugo, o maior poeta da França, do século XIX, talvez de todos os tempos. Muito agradável as poesias dele, Victor Hugo. Então, quando foi tomada essa consciência, né, de restaurar as devastações da Revolução Francesa, apareceu um arquiteto que é uma glória, chama-se Eugène, né? Eugène Viollet-le-Duc. Então, coube a ele a restauração da Catedral de Notre Dame.
Obviamente, ele não fez tudo sozinho, né? Ele teve que subcontratar escultores e um monte de outras coisas, substituir algumas dessas pedras que já estavam muito quebradas. Mas, assim, o grande trabalho dele foi refazer todas as estátuas que tinham sido, seja quebradas, seja marteladas, né? Aquelas estátuas que eram apenas relevo na parede, não dava para arrancar. Então, elas eram marteladas, né? A pessoa que martelava cobrava um valor pela quantidade de marteladas e de altos e baixos relevos que ele martelou, né? Isso tudo tá nos arquivos da Revolução Francesa, está lá na França, que aquele autor que eu mencionei, o G. Lenotre, pesquisou e viu tudo isso daí, e outros depois também viram. Então, era um massacre friamente planejado, né? Eugène Viollet-le-Duc, nós vamos falar sobre ele ainda hoje. Então, essa daí é a única estátua da Catedral de Notre-Dame que não foi quebrada. É essa Nossa Senhora. Ela está no portal do transepto norte da catedral, né? Eu vou botar aqui um modelo de catedral para a gente entender essas coisas de norte, oeste, fachada ocidental e tudo, né? Que é exatamente igual aqui a Capela Nossa Senhora das Dores, né? Por acaso, esse terreno da capela ele está orientado, é uma capela orientada, ou seja, é uma capela onde o altar está do lado em que o sol nasce, que é o modelo das catedrais medievais da França. Então, o lugar onde está o altar é o oriente, obviamente a fachada, portanto, é o ocidente, é onde o sol se põe. Eu falei que é por isso que nas fachadas das catedrais e das igrejas francesas, como é a parte da escuridão onde o sol vai se pôr, que tem os grupos escultóricos, esculturas, etc., do juízo final, né? Relembra o fim dos tempos, relembra a morte nossa, né? E o nosso julgamento final, né? Então, isso aí é no transepto norte. Quando você entra na igreja, o lado à tua direita que está entrando é o sul, o lado à esquerda é o norte, né? O norte, na Europa, é o lado do frio, né? É o lado do Antigo Testamento, né? O lado sul é o lado do calor, está voltado, ainda tem sol do lado de cá, né? Então, é o lado do Novo Testamento. As igrejas todas são assim. Por acaso, foi o que esse terreno aqui da Capela Nossa Senhora das Dores permitiu, exatamente isso, né? Então, no portal do transepto norte de Notre-Dame ficou essa imagem, a única imagem que não foi destruída na Catedral de Notre-Dame. Foi destruído o menino que estava no braço dela. Você vê aí na imagem que não tem o corpo e o rosto do menino Jesus, tá? Toda vez que a gente passa lá, a gente olha e lembra disso. Como eu falei então, né, em novembro de 1793 foi instituído oficialmente, aprovado em lei, etc., Paris, o culto da razão, né? Então, logo depois foram proibidas as missas em Paris. Em muitos lugares a coisa se espalha. Paris é tão grande na França que tem um domínio tão grande sobre o resto da França, uma influência tão grande, que Paris faz, os outros acabam fazendo. Então, começou esse culto da razão, né? Que foi logo depois, 3, 4 meses depois, foi substituído pelo culto do Ser Supremo. Olhem que coisa. O grupo político que instituiu o culto da razão era inimigo
do grupo político que depois instituiu o culto do Ser Supremo. E os hebertistas, né? O Hébert, que era a pessoa que era esse radical furioso, né? Extremista, vamos dizer assim, na Revolução Francesa, que instituiu o culto da razão, ele foi derrubado e a equipe, ele e o partido dele todo, foi guilhotinado, porque existe um ser supremo. Dizia quem o derrubou, que foi o Robespierre, né? Então, o Robespierre instituiu o culto do ser supremo, que é essa coisa deísta. Não, tem um ser supremo, não sei qual é, não me interessa muito em saber, tem uma coisa, um ser supremo. Não é só a razão, né? Então, as pessoas do culto da razão todos os chefes foram guilhotinados, né? No primeiro culto da razão, a deusa razão era a mulher de um desses membros do partido do Hébert, né? Já falei sobre o Hébert na conferência passada. A primeira deusa da razão foi a mulher de um dessas pessoas que promoviam o culto da razão, chamado Momoro, M-O-M-O-R-O, Momoro. Eles diziam que tinha que ser, não podia ser uma estátua da razão, para evitar idolatria, etc., né? Como se alguém fosse fazer isso, né? Só lembrando, né, as imagens dos deuses antigos, né, tinham muito pouco significado para as pessoas, né? Tinha um culto, etc., mas assim, ninguém morria ou lutava por aqueles deuses, né? Os deuses que não tinham, obviamente, nenhuma moral, né? Aliás, faziam ações absolutamente imorais, né? Os deuses pagãos, né? O primeiro povo que lutou e foi à guerra por Deus foram os judeus, né? E, obviamente, depois os cristãos, né? Vide as cruzadas, né? Que a gente fez aqui 17 conferências sobre a primeira cruzada, né? Então é uma coisa espetacular essa história. O povo que vai à batalha por Deus, né? Então eu vou falar um pouquinho desse Momoro. É importante a gente entender como é que a pessoa chega num ponto desse, né? Por que ela faz isso? Qual é o interesse dela? Como é que ela foi moldando a cabeça dela para esse tipo de coisa? É importante saber isso, né? Obviamente, Napoleão, né, que era uma pessoa brilhantíssima, né, ainda que muito pouco católico, né, ele aboliu esse negócio de culto da razão e de culto do Ser Supremo, né? Ele fez um acordo com a igreja, né? E aí foram reabertas as igrejas. O problema é que uma multidão de padres e religiosos morreram, foram guilhotinados, estavam na Guiana Francesa, para morrer na Guiana Francesa. Então, algumas pessoas que lideraram, vamos dizer, essa retomada da igreja depois dessa fase mais cruel da Revolução Francesa, que foi a era de Napoleão, né? Napoleão institucionalizou boa parte da Revolução Francesa e jogou fora outra, né? Mas então eram pessoas de uma fé católica às vezes um pouco complexa, entendeu? Então, mas é a vida, né? A vida é assim. Obviamente, ao longo do século XIX, a França deu grandes e grandes e grandes santos, né? Santo Cura d'Ars, os santos que foram pregar as missões no Oriente, né? Tem uma
quase que do lado lá da Medalha Milagrosa, em Paris, tem as missões estrangeiras, que eram onde os padres se preparavam, eram ordenados e preparados para ir para o Oriente, né? Camboja, Vietnã, Coreia, e morrer lá, né? Quantidade de mártires que a França deu no Oriente no século XIX é uma coisa inacreditável. Então, quem era esse Montmoreau, né? Antoine François Montmoreau, né? Nasceu em 1755 e foi guilhotinado em 24 de março de 1794. 24 de março de 1794 já era o grande terror, né? Depois da morte do rei, foi se construindo o terror, né? Robespierre achava que sem terror era impossível ter virtude. A virtude não valeria nada sem o terror. Queria obrigar o país a ser virtuoso, todas as pessoas do país. Então, é uma utopia. E matando os outros, né? Matando quem não fosse ou parecesse virtuoso o suficiente, né? Inclusive matando os moderados, né? Como Danton. Danton, que foi radicalíssimo até um certo ponto da vida, Danton casou com uma mulher, já falei isso, mas é tão interessante essa parte da história, né? O papel dessas mulheres na Revolução Francesa. Ele casou com uma mulher, mas a mulher disse: eu só caso na igreja, né? Número 1. Número 2, só caso com um padre fiel à Igreja de Roma. Ou seja, um padre que não tenha jurado a Constituição Civil do clero. Vocês lembram que a Constituição Civil do clero dizia que os religiosos e padres franceses tinham que obedecer à França, o Estado francês, conforme a Constituição Civil do clero e não ao Papa. Ou seja, tinham que ser cismáticos, né? Então, essa mulher disse: não, eu só caso na Igreja Católica Romana com um padre que não tenha jurado a Constituição Civil do clero. E o Danton casou. E provavelmente foi isso que mudou a cabeça do Danton. Ele começou a achar que estava exagerado, matando gente demais, sem necessidade, por pouca coisa, para se desfazer de um inimigo pessoal, né? Acertar contas pessoais, às vezes. E por isso ele foi guilhotinado, né? A palavra em francês é moderantisme, né? Moderação, porque ele era muito moderado, o Danton. Danton, o cara mais radical que já tinha havido, mas que estava realmente, não precisa matar, né? Quantas pessoas foram guilhotinadas por moderação, por essa... não está radical demais, né? O maior poeta da França, né? Foi guilhotinado assim. Muitas outras pessoas, não, peraí, está demais, né? E foram guilhotinadas. Bom, então esse Montmoreau, ele foi guilhotinado, já nessa fase do grande terror, porque ele era um apóstolo, né, entre aspas, do culto da razão. Então ele foi guilhotinado. Ele, obviamente, era do clube dos Cordeliers, né? E do partido do Hébert, né? Que é o hebertismo, né? E ele é atribuído a ele aquele lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, né? Que é uma das grandes fraudes da história, né? A Revolução Francesa não teve nenhuma dessas três, né? Não teve liberdade, fraternidade nenhuma, alguma igualdade. Igualdade, assim, essa torre da catedral está muito alta, vamos derrubar, tem que ser igual às outras. Por que a catedral é mais alta do que os outros edifícios, né? A flecha de Notre-Dame foi derrubada com esse argumento. Não, para que esse orgulho todo dessa flecha, né? Então, a igualdade
foi muito usada, mas no mau sentido, de abaixar obrigatoriamente as outras coisas até o meu nível e depois eu subo e aí não quero mais igualdade, né? Obviamente não teve nada disso com Napoleão, né? Napoleão era o mérito, né? Mas ele então teria criado esse lema da República Francesa, né? A monarquia francesa terminou em agosto, que foi de 1792, quando derrubaram o rei, prenderam o rei e a família do rei, e oficialmente a República foi instituída no mês seguinte, que foi setembro de 1792. E aí eles começaram a contar os anos a partir dali, ano 1 da Revolução, né? Ano 1 da República, né? Ao contrário, eu já falei isso, mas eu deixei de falar um detalhe interessante. Você vai ler um diário oficial aqui do Brasil, né? Tem lá ano tal, 2023, ano tanto da República, né? Isso começou na Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa aboliu o outro. O 1793 acabou, né? Ficou só o ano 2 mesmo, ano 3, ano 4. Tem livros aqui na biblioteca, né? Que é do ano 1901, ano 11 da Revolução Francesa, por exemplo, né? E não tem o outro ano, o ano para dizer que era 2001, 1801, 1802, né? Agora está um pouco mais moderado, né? Como se valesse alguma coisa essa história de tantos anos da República, tantos anos da Revolução, né? Mas eu vou no futuro fazer uma conferência sobre esse calendário, que é é isso que gerou essa história hoje, o dia do amigo, é o dia do não sei o quê, que foi feito pela Revolução Francesa para tentar tirar a memória dos santos, né? Em vez de ser festa de São Lucas, não, é o dia do médico. Até aí tem a ver alguma coisa, né? Mas no Natal eu acho que era o dia de um animal desses aí, né? Então, cada dia tinha uma coisa, né? O dia da colheita, o dia de não sei o quê, o dia da árvore tal, né? Para tirar a memória dos santos. Essas pessoas, por uma razão ou por outra, eram muito anticatólicas, né? Eram contra as outras religiões também, mas as outras religiões nunca foram um perigo organizado contra essas ideias, né? O perigo é a Igreja Católica, né? Porque é difícil ter que mudar ou conseguir com que a Igreja Católica mude seus dogmas, por exemplo. Às vezes tem tentativas, mas é difícil. Então, a melhor coisa é tentar destruir as pessoas da igreja, os edifícios da igreja, né? Os objetos de culto, né? Quem primeiro tentou fazer isso foi Diocleciano. As perseguições de Diocleciano, em torno do ano 300, ele mandou os soldados tomarem os livros dos padres, né? Sem os livros você talvez não conseguisse rezar a missa, as leituras, né, do Evangelho e tal. Como os soldados não sabiam ler, né? Às vezes o cara entregava outro livro para o soldado, né? E ficava com o livro do culto da igreja, né? Então é assim, a vida é assim, tá? Não, tá péssimo, etc. Sempre teve essas coisas na história, tá? Pouco mais, pouco menos, né? O Momorro, ele era um gráfico, ele tinha uma gráfica, ele imprimia coisas, né? Então ele obteve uma concessão exclusiva de trabalhos de tipografia para ser, vamos dizer assim,
tipógrafo, né, o impressor das coisas da Comuna de Paris. A coisa mais importante que tinha, a Comuna de Paris, né? Como fosse a prefeitura de Paris, vamos dizer, né? E depois ele se tornou secretário da Sociedade para os Direitos Humanos, né? E depois ele publicou o jornal do Clube dos Cordeliers. Cordeliers são os franciscanos, né? Eles usavam aquela corda, né? O cinto deles era uma corda tosca, rude, né? Grosseira, como queria São Francisco de Assis, com 3 nós, né? Para significar os 3 juramentos que eles faziam, né? De pobreza, obediência e castidade. Os padres que não são dessas ordens, obviamente, eles não têm, algumas não têm, por exemplo, o voto de pobreza, né? Vivem pobres, né? Vivem com bastante... mas não por causa do voto deles, é por causa, pessoalmente, eles vivem assim, né? Depois o Momorro se declarou como sendo o primeiro impressor da liberdade nacional. As propagandas de sempre, né? O Momorro, com o prefeito de Paris, chamado Pacha, eles aprovaram uma lei para colocar em todos os edifícios públicos da cidade esse lema, Liberté, Égalité, Fraternité, né? Você ainda encontra algumas dessas em Paris lá. O grande programa dessas pessoas era o programa de descristianização. Não foi uma coisa, não. O objetivo é descristianizar a França, tá? Tirar Nosso Senhor do centro do país e do coração das pessoas, né? E tudo o que era possível fazer nesse sentido, eles fizeram, né? O mês deixou de ter 4 semanas, mais 2 dias e tal. Não, tudo certinho. O mês são 30 dias, então são 3 décadas, né? O que, obviamente, dava só 3 descansos mensais, em vez de 4. Né? Tudo isso eles foram fazendo para tirar a noção do domingo. Que dia é hoje mesmo? Não sei mais. Aí tinha a década, era primidi, secundi, era assim, 4 dias, etc. É o primeiro dia, a semana dos 10 dias eram assim, né? Então você ficou desconectado, né? Você não tinha uma coisa rápida para dizer hoje é domingo, né? Claro que os padres fiéis, né, à igreja, eles guardaram isso, né? Mas no campo, se alguém estivesse trabalhando num decadi, era punido. Se estivesse descansando num que seria o domingo, era punido. Então, é um programa de descristianização tremendo, tá? Falei, né? A esposa do Momorro, ela se vestiu de Deus a razão. No século XVIII, teve um retorno muito grande à antiguidade romana, mais do que a grega, tá? Romana, a virtude romana, né? Os pintores, né? Como David, vou falar sobre ele em alguma conferência dessas aí, grande pintor, David, o juramento dos Horácios, né? As coisas assim que parecem uma coisa virtuosa, né? Mas matavam com uma facilidade pessoas inocentes. E por essa moda romana, então essa deusa razão se vestia com aquelas roupas romanas, túnica romana, não é? E às vezes é uma coisa meio indecente, né? Então, por exemplo, a primeira celebração da razão, do culto da razão, foi no dia 20 brumário. Não tinha mais mês, outubro, novembro e tal. Os meses, renomearam os meses
E não era dentro do mesmo período do mês anterior, né? Ele começava, vamos dizer, no equinócio, ia contando. Então, eles desconectaram totalmente o calendário republicano do calendário gregoriano, né? Então, assim, por exemplo, o mês brumário, os nomes são bonitos, né? O mês brumário era o mês das brumas, né? O mês messidor era o mês da messe, da colheita, vamos dizer assim, né? Então, eles foram dando floreal, era o mês das flores, primavera, lá, né? Então, já não dá para servir aqui, se você adotasse o calendário num país como o Brasil, que ainda era colônia portuguesa, mas não dava certo, né? O floreal aqui tinha que ser em setembro, mas lá era em maio, né? Que é a primavera no hemisfério norte, né? Então tem essas coisas, tá? E no dia 24 de março, o Momorro foi condenado. E aí vem, poxa, me acusam, eu que dei tudo pela Revolução. Ele deu tudo pela Revolução, e daí? Revolução não é fiel, né? E foi guilhotinado no mesmo dia da condenação. Imagina. Hoje você tem um dos países que tem pena de morte no Ocidente, que é os Estados Unidos. Você é condenado à morte, passa 10, 15, 20 anos no corredor da morte. Pô, será que ele é culpado mesmo? Será que as provas são verdadeiras? Né? Lá não. Foi condenado cedo no dia, que dá tempo você ser levado para a guilhotina, já é levado para a guilhotina no mesmo dia. Né? Se não, no outro dia, com certeza. Né? Não tem nada disso. Né? Então, o Momorro e todos os hebertistas foram guilhotinados em 2 levas lá, na Revolução. Tá? Aqui é uma gravura do culto da razão, né? Em cima tem a filosofia, a la philosophie, né? E aí a deusa razão ali, né? Tem uma tocha aqui, um altar com uma luz, com uma coisa aí acesa, né? Que coisa, hein? E aqui, ó, na fachada, isso não é em Notre Dame, o culto da razão é em Notre Dame, mas essa inscrição é em outra igreja, uma igreja de Ivry-la-Bataille, Temple de la Raison et de la Philosophie. É muita pretensão, né? Aqui é uma outra mulher que era uma dançarina e cantora, etc., né? Que foi escolhida para encarnar a deusa razão. Né? Tem aí, fizeram até um quadro. Eu coloquei aí à direita uma árvore de Jessé, estão vendo? Então, Jessé está embaixo ali no quadro, de onde sai uma árvore, as raízes estão no corpo dele, sai uma árvore e termina com Nossa Senhora, lá em cima, com o menino no braço. E você reconhece o rei Davi porque ele está tocando, né? Coitado. O Davi, assim, como você não sabe, como é que você identifica, né? Um santo ou uma imagem? É pelo atributo dele, né? O atributo de Davi é um instrumento musical de cordas. Né? Bom, como eu falei, né? Em 1977, estavam fazendo um trabalho de reforma num prédio em Paris e apareceram as cabeças dos reis que tinham sido derrubados da fachada de Notre Dame quase 200 anos atrás. Encontraram 364 fragmentos dessas estátuas, não só dos reis, mas das outras que estavam nos portais, etc., né? Mas facilmente foram identificados. Todos tinham uma coroa, né? Era num hotel, em francês, quando se fala hotel,
não é hotel da gente se hospedar. Hotel é uma mansão, uma grande mansão familiar, né? Até um palácio, né? Se chama hotel. Paris é cheio disso. Paris foi extremamente rica, né? Não só na época da monarquia dos reis, né? Mas na monarquia de Napoleão. A monarquia de Napoleão gerou uma riqueza enorme para as pessoas que ajudaram Napoleão, né? Os seus marechais se tornaram arqui-riquíssimos. Dinheiro dado por Napoleão. Napoleão queria que eles tivessem e exibissem pompa, né? Grande, né? Então, e fazia questão que eles tivessem mansões e palácios muito, muito bons, que mostrasse que o Império Napoleônico era faustoso, né? Então, tinha muito desses hotéis lá em Paris. O dinheiro não era nem francês, a riqueza vinha muito dos países conquistados. Porque nos países conquistados, o dinheiro do orçamento da França era restrito para Napoleão. Você tem tanto, você faz o que quiser desse dinheiro, pode dar para quem você quiser e tal, mas tinha um orçamento, né? Agora, a lei francesa liberou o uso do dinheiro que era arrecadado fora da França, nos países conquistados ou nos países vassalos, né, do Império. Então, esse dinheiro Napoleão distribuiu a rodo entre os seus militares, né? Principalmente aos marechais, né? Eram riquíssimos eles, né? Então, esse hotel, né, onde estavam as cabeças, não estava estava num pátio, enterrado num pátio, para servir de base para... Quando foram quebrar lá e tal, encontraram essas cabeças. É o Hotel Moreau-Lacanal. Existe ele em Paris hoje, né? Ele pertenceu a uma pessoa chamada Jean-Baptiste Lacanal, que era irmão de um deputado da Convenção. Só que esse deputado da Convenção era extremamente radical e contra o rei. Esse aqui não tanto, né? Há até uma hipótese de que ele comprou as cabeças dos reis para preservá-las. Só que se foi isso, não falou nada, ou se falou, a pessoa a quem ele falou morreu e ninguém nunca soube disso até que se descobriram essas cabeças, né? As cabeças estão, como eu falei, nesse Museu de Cluny, Museu da Idade Média lá, são essas aí, ó. São majestosas. Essas são do século XIII por aí, né? 1200 por aí. Muito bonito. Então, o que é que aconteceu com essas cabeças, né? Foi feito um leilão, né? E essas cabeças foram arrematadas por uma pessoa chamada, um empreendedor, né, chamado Bertrand, né? Em 1796, ou seja, elas foram derrubadas em 1793, ficaram um tempo na frente da catedral, a gente chama o adro da catedral, depois foram colocadas na parte de trás e acumulando sujeira, né? Pessoas faziam pipi lá, Então, vamos vender isso. Aí leiloaram e esse tal de Bertrand comprou, né? Esse edifício, esse palácio, Hôtel Particulier, ele foi comprado pelo Banco Francês do Comércio Exterior. Isso já nos anos, no século XX já, né? Final do século XX, né? E aí, fazendo esses trabalhos de reforma, eles encontraram, acho que 21 das 28 cabeças, 21 das 28 cabeças dos reis foram encontradas.
Curioso que o presidente desse banco era o filho do presidente da França, Giscard d'Estaing, né? Valéry Giscard d'Estaing. O nome do filho era François Giscard d'Estaing. E ele escreveu algumas coisas, ele escreveu artigo, até aqui aqui, ó. Aqui é uma revista que tem um artigo de François Giscard d'Estaing, que ele escreveu sobre essa descoberta das cabeças dos reis, tá? Quem era esse Lacanau, né? Lacanau, que construiu esse palácio por mansão, né? E no qual ele colocou essas cabeças dos reis nas fundações do pátio lá. Bom, o irmão dele, eram dois irmãos, tá? Vamos dizer assim, um terrível e o outro mais ou menos, vamos dizer. Então, o Joseph Lacanau, que era o deputado, era um ex-padre católico. Costuma muito acontecer isso. E era maçom, da maçonaria. Tem muitos maçons nesse processo. O nome original desse Lacanau era com C, mas ele colocou um K para se distinguir do irmão dele, que não era muito fervoroso na Revolução, entendeu? Que coisa, ele mudou o nome para ser diferente da família, porque a família estava meio ali apoiando o rei, ou era muito moderado no terror, etc., né? Esse Lacanau foi eleito deputado em 1792 e começou a ter assento na bancada da Montanha. Montanha eram os radicais. Por que chamava Montanha? É porque o anfiteatro era assim, o presidente ficava aqui e lá em cima ficavam os radicais, né? Então, como era lá em cima, eles chamam de a montanha. Fulano está na montanha, né? Então ele é um radical da esquerda, vamos dizer assim. Hoje se diria assim, né? No processo do rei Luís XVI, ele votou pela morte do rei e votou pela rejeição de fazer um referendo ao povo, numa consulta ao povo. Vem cá, povo francês, vocês acham que ele deve mesmo condenar o rei à morte? Então ele foi contra essa consulta e foi contra também dar uma suspensão da pena. Não, ele está condenado, a pena é a morte, mas vamos esperar aqui um pouco. Foi contra também. E acabou que a favor da morte dele foi uma maioria razoável, mas a favor da morte e contra o apelo, né? E contra essa suspensão por algum tempo, basicamente foi um voto, né? Por isso que dizem que o primo dele, o Philippe de Orleans, né, foi a pessoa que teria dado esse voto. Não, o voto é de todo mundo, né? Então, em 1809, esse Lacanau com K, né, que é o revolucionário mais furioso, né, ele se tornou inspetor de pesos e medidas na França, isso aí já no Império Napoleônico. Depois ele fez uma edição das obras de Rousseau, que é uma indicação. Rousseau foi a pessoa de maior influência sobre a Revolução Francesa, Jean-Jacques Rousseau. Disparado, né? Disparado. Um dia eu vou falar mais sobre Rousseau, né? Mas eu já falei isso assim só para dar uma ideia, né? Ele que dizia que o homem é bom, etc., né? Ele teve vários filhos, sei lá, uns 7 filhos, não criou nenhum e deu todos para adoção. Como assim que o homem é bom, né? Como é que pode ser bom assim, né? Mas ele era como a maioria desses filósofos iluministas, né, eram brilhantes, né? Brilhantes para o lado do mal, né? Quando Napoleão caiu e foi restaurado
o reino dos Bourbons, ele foi embora da França, ele foi para os Estados Unidos. Os Estados Unidos acolheu muito revolucionário, tá? Durante e após a Revolução. Então, esse Joseph Lacanal, ele foi para os Estados Unidos e se tornou um fazendeiro no Alabama, onde, em 1817, né, ele com vários refugiados de São Domingos, né, inclusive 2 ex-generais de Napoleão, muitos generais de Napoleão foram para os Estados Unidos e depois até tentaram liberar. Napoleão ficou preso em Santa Helena, né? Podia ser fuzilado, podia ser enforcado, podia ser decapitado, né? Ele era fora da lei, ele foi declarado fora da lei, né? Quando ele voltou da ilha de Elba, a primeira vez que Napoleão perdeu, depois da invasão da Rússia, né? Ele perdeu algumas batalhas e ele abdicou para o filho dele e deram a ele uma ilha, uma ilhota, né? Que era na ilha de Elba. E a França teria que dar a ele um valor tal para ele manter a corte dele na ilha de Elba, né? O rei da França não mandou a mesada. Isso foi uma das causas de ele ter buscado com mais afinco fugir da ilha de Elba, né? O que ele fez. Mas aí ele voltou e perdeu finalmente e ultimamente. Mas quando ele voltou, ele foi declarado fora da lei. Então, se alguém matasse, tudo bem, é fora da lei. Mas os ingleses, a quem ele se entregou aos ingleses pedindo para ir para os Estados Unidos, né? Mas os ingleses, não, você vai para a ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico, né? Ficavam navios ingleses permanentemente rodando a ilha para que ele não fugisse, né? Mas esses generais do Napoleão, que estavam nos Estados Unidos, tramaram, via Recife, aqui no Brasil, né, de fazer uma expedição para resgatar Napoleão. Não deu certo, tá? Napoleão morreu em 1821. Então, esses generais que foram lá para o Alabama, junto com Lacanal, eles receberam 370 quilômetros quadrados de terra do governo americano. Tinha muita terra nos Estados Unidos, né? A expansão que os Estados Unidos foi fazendo para o oeste, que finalmente chegou à Califórnia e tomou as terras do México que tinha naquela região, etc. É muita terra, né? Então, eles davam muita terra também. Então, esses franceses criaram uma colônia, que era Vine and Olive Colony, né? Lá no Alabama. Só por curiosidade, né? Essa expansão para o oeste foi tão rápida que não deu tempo à lei americana, às instituições americanas chegarem tão rapidamente quanto os colonos iam chegando. Daí vem essa história do Velho Oeste, né? A terra sem lei, etc. Quem fazia lei eram as pessoas lá, às vezes eram os bandidos, né? Verdade, muito esses filmes que tem aí, tudo, muita corrupção, né? Os xerifes corruptos, né? Os prefeitos corruptos, né? Porque não tinha lei, né? Mas, em suma, assim foi, tá? Esse Lacanal, Joseph Lacanal, né? Ele foi o presidente da Universidade da Louisiana, né? Louisiana era uma colônia francesa que foi vendida aos Estados Unidos pouco tempo dessa época que o Lacanal estava lá, né? Quem comprou foi o presidente Jefferson. Napoleão vendeu para os Estados Unidos a colônia de Louisiana. Ia perder de qualquer maneira, dificilmente ia manter uma colônia daquela, melhor vender, né? O Lacanal se tornou o presidente da Universidade da Louisiana, né? Que foi ele, inclusive, que ele organizou com o apoio das lojas maçônicas locais, né? Depois que Napoleão caiu, obviamente, veio Luís XVIII, que era irmão do rei guilhotinado, Luís XVI. Luís XVIII não tinha filhos, foi sucedido pelo irmão dele também, o Carlos X, que não entendeu muito a situação dos novos tempos, né?
muitas coisas não dava mais para retornar para o antigo regime, né? A Revolução Francesa fez algumas alterações que era muito difícil retornar, né? E que, obviamente, Napoleão consolidou no Código Civil, né? Napoleão tinha esse espírito muito organizado, né? Militar, etc., né? Então ele fez o Código de Napoleão. A gente tem aqui a primeira edição desse código, né? Que ainda tem como ano tanto da Revolução Francesa, a data que está lá. É bem interessante esse negócio. Napoleão tinha essas coisas, é um cara organizado, né? Então, depois do Carlos, o Carlos X foi deposto, porque ele realmente não entendeu os novos tempos, né? Então, ele foi deposto e quem assumiu foi o filho do Filipe de Orleans. Filipe Igualdade, Filipe Egalité, o cara que se deu o nome de Filipe Egalité, né? E que foi guilhotinado a si mesmo. Já contei essa história. Então, esse Luiz Filipe, ele tinha um espírito revolucionário, né? Ele fugiu da França na época do terror, né? Por uma série de razões, até porque ele foi conversar com o Danton e disse: pô, mas está muito exagerado, vai embora. Sai daqui, não abre mais a boca, não fala mais nada, senão você vai correr perigo. Danton foi guilhotinado, mas ele fugiu, o Luiz Filipe. Então, esse Luiz Filipe se tornou rei, e aí o Lacanau voltou. Ele esperou um tempo e tal, 3 anos, para ver se não ia ter outro golpe ou alguma outra coisa, voltou para a França, né? Era uma vida muito cheia de novidades, né? Na vida pessoal, na vida do Estado, né? O próprio Luiz Filipe foi também derrubado por outro golpe, mas 18 anos depois que ele assumiu, 1848, um ano das revoluções na Europa. Um dos filhos do Luiz Filipe, o Duque de Joinville, ele casou com uma irmã do Dom Pedro I, Dona Francisca. Desculpa, uma irmã do Dom Pedro II, Dona Francisca. E Dona Francisca está enterrada no mausoléu dos Orleans, na França. É um mausoléu bem interessante de visitar. Fica entre Paris e Lisieux, né? Paris e Rouen, Paris e Lisieux, aquela direção. Esse hotel Moreau, Lacanal, né? Esse Moreau era um general francês. Todos enriqueceram, né? Não necessariamente de maneira fraudulenta, mas meio fraudulenta, mas principalmente com a ajuda do próprio Napoleão, né? Esse Moreau, ele reformou esse hotel, né, que era o Hotel Lacanal, que agora o hotel passou a ser Hotel Moreau. Foi nesse hotel que foi preparado o golpe do 18 Brumário, que é o golpe que Napoleão deu para se tornar primeiro cônsul, mandar na França e depois se tornar imperador. Foi lá, foi tramado. Isso não quer dizer grande coisa, mas assim, eu tive um escritório aqui em Brasília, começo da minha vida aí de consultoria em telecomunicação, né? Nesse escritório foi feita a reunião que decidiu que o Fernando Henrique Cardoso ia ser candidato. Não quer dizer grande coisa, mas assim, é a história, né? A pessoa que me vendeu esse imóvel morreu ontem. Então, ele foi presidente da OAB Nacional, né?
Reginaldo Oscar de Castro. Foi meu amigo, foi meu sócio e morreu ontem de câncer. Deus o tenha. Bom, então esse general Moreau, ele ocupou esse hotel, né, de 1799 a 1801. E ele era contra... Tinha muitos generais que eram contra Napoleão, tinham rivalidade, mas... E ele foi acusado de trair Napoleão, etc., né? Então ele foi condenado, mas Napoleão comutou a pena, e, em suma, foi para os Estados Unidos, tá? Depois voltou, etc., e acabou lutando nos exércitos contra a França, né? Curioso, eu coloquei aqui uma imagem, vocês estão vendo aí, no Arco do Triunfo que Napoleão mandou construir para comemorar a vitória na Batalha de Austerlitz, 1806. Não tenho certeza se foi 1806 ou um pouco antes. Mas Napoleão mandou construir o Arco do Triunfo, que é o maior Arco do Triunfo do mundo, da história, né? Qualquer outro arco que tem no mundo é um anão diante desse Arco do Triunfo, né? E, obviamente, foi terminado pelo Luiz Felipe, muitos anos depois, que Napoleão já tinha até morrido. E no arco tem o nome dos generais, tem o nome das batalhas, né? E está aí, ó, lá de baixo aí, Moreau, que é o general de Napoleão. O pai dele, olha que coisa curiosa, a vida, como era a vida naquela época, né? O pai desse general foi guilhotinado na cidade de Brest, em 13 de julho de 1794, porque ele abrigou padres que não haviam jurado a Constituição Civil do Clero. Que coisa, né? Aí inventam outras acusações, mas essa é a grande acusação contra o pai dele. Foi guilhotinado porque ocultou padres durante a Revolução Francesa. Isso aqui é o Museu de Cluny, né? Que onde estão as cabeças dos reis. Era um hotel des Abbés de Cluny. Era um hotel dos abades da abadia de Cluny, da região da Borgonha. Se era da igreja, a Revolução tomou, vendeu ou deu outros destinos. Então, se tornou depois aí um museu. Um privado comprou e o Estado recomprou esse negócio em 1843. Tem uma coisa curiosa dessa mansão de Cluny, em Paris, né? Quando as pessoas, os abades, as autoridades de Cluny ou ligadas a Cluny iam a Paris, ficavam aí hospedadas. Era a casa deles, né? Mas tem uma rainha chamada Maria Tudor. O marido dela morreu e eles não tiveram filhos. Então, a pessoa que iria ser o próximo rei, na ausência de filhos do casal, era o Francisco I da França. Só que ele queria namorar com essa mulher do rei e talvez ela acabasse tendo um filho. Iam dizer que era do rei e o rei não seria mais ele, mas seria esse filho. Então prenderam essa Mary Tudor, ou Marie Tudor, né, nesse hotel. Que coisa. Aqui é o altar mor, lá da Catedral de Notre-Dame, né? É uma pietà, no meio é uma pietà. À direita tem o rei Luís XIII com uma coroa na mão, dando a coroa a Nossa Senhora, entregando o reino da França a Nossa Senhora, por uma razão que eu vou dizer qual é. Do outro lado está o filho dele, Luís XIV.
Por que isso, né? O Luís XIII, ele tinha feito esse voto, né? Se eu tiver um filho, ele não tinha filho, fazia 23 anos que ele estava casado e não tinha filho. Ele não se dava bem com a mulher. Talvez até por razões compreensíveis, tá? Ele não se dava bem com a mulher, mas fez esse voto e ela ficou grávida. Depois de 23 anos, né, de casamento. Então ela ficou grávida em 1638 e ele cumpriu o voto, né, que era entregar o reino da França a Nossa Senhora, né? As pessoas às vezes brincam, né, quando você vai com um guia lá visitar Notre Dame, né? Sempre bom ter um guia que seja bom, porque ele vai dizer coisas que a gente não percebe, né? Então, por exemplo, aí o Luís XIII com a coroa, oferecendo a Nossa Senhora, o guia falou, não, mas dizem que quem mandou fazer esse grupo escultórico foi o Luís XIV, ou seja, quem cumpriu o voto de fazer esse altar-mor aqui foi o Luís XIV, já o filho dele, né? Que foi o rei mais grandioso que a França já teve, né? Não quer dizer que tenha sido bom em tudo, mas é o Luís XIV. Então, como ele mandou fazer isso daí, os guias falam assim, não, olha, o Luís XIII está entregando a coroa para ele, Luís XIV, e não para Nossa Senhora. As pessoas gostam dessa. Isso aqui é como ficou, né? Depois daquele incêndio que teve agora lá em Notre Dame, né? O teto das catedrais, ele é suportado por madeira, né? Ele tem a construção toda com pedras e tal, mas em cima, quem segura a estrutura é madeira, tá? Telhado. Então, o telhado é sustentado por madeira, né? Essa madeira está aí desde a Idade Média. E só caiu porque tocaram fogo nela, né? Até hoje ninguém sabe exatamente como é que foi isso, né? Faz a gente suspeitar de muitas coisas. Quando eu vi esse negócio caindo, e é isso que eu quero terminar hoje aqui, se der tempo, quando eu vi o incêndio lá de Notre Dame, me deu uma pena de muitas coisas, né? Mas inclusive de uma que eu demorei muito a saber desse negócio, que é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Vocês estão vendo aqui nessa imagem do meio, né? Tem a flecha de Notre Dame, né? E em cada água, e no encontro de águas da catedral, tem os 12 evangelistas, e embaixo dos evangelistas tem os símbolos, evangelistas não, os 12 apóstolos, e embaixo dos apóstolos tem os símbolos dos 4 evangelistas, né? Eu nunca tinha visto isso. Eu passei por ali tantas vezes, nunca olhei para... Foi um guia que está em Paris ainda, um brasileiro que está lá, excepcional, Tom, o nome dele. Ele que me mostrou isso daí. E me falou uma coisa que eu jamais viria lá de baixo também, né? Todos os apóstolos estão olhando para baixo, para a rua, né? Mas tem um que está olhando para a flecha. Esse que está olhando para a flecha tem o rosto do Viollet-le-Duc, que é a pessoa que restaurou e tornou a catedral com todo o fulgor que ela tinha na Idade Média, entendeu? E dá para ver, ó, na imagem do meio à direita, tem um que você vê que ele está olhando para ela, ainda está olhando assim, ó. Está olhando. Que é essa imagem à esquerda, estão vendo? Então, essa imagem, esse rosto aí é o rosto do Viollet-le-Duc, né? E ele está como se fosse o apóstolo São Tomé. São Tomé é o santo padroeiro
dos arquitetos, que era o que o Viollet-le-Duc era. Tanto que ele está segurando na mão, estão vendo ali? Uma régua. Né? Então, eu jamais vi. Isso me passaria batido. Né? Mas o Tom falou, olha lá. Pô, eu fui olhar nas fotos e tal, na internet, exatamente. E o Viollet-le-Duc, ele também, quando foi refeita a Galeria dos Reis, né? E as estátuas dos reis, um dos reis é ele também, esse aí que eu coloquei aí na imagem à direita. Eles faziam muito isso, para se divertir um pouquinho naquela dureza do trabalho, aquela coisa toda, né? Quando houve um incêndio, eu falei, meu Deus, e os apóstolos? Dias antes tinham sido retirados para fazer um restauro. Que coisa inacreditável, né? Aqui, ó. Então, aqui, ó. Então, eles tinham sido retirados. Vocês veem nessa esquerda embaixo, são os vários. Olha o tamanho da imagem comparada com uma pessoa, né? São grandes essas imagens, né? E na frente aqui, tem uma menorzinha que são os símbolos dos evangelistas, né? Estou vendo aqui direito aí quem é esse aí, mas talvez seja um boi esse aí. Se for um boi, é o símbolo de São Lucas. Então, estão aí os evangelistas, estavam sendo restaurados, foram já colocados no museu, e na hora que for reaberta a catedral, parece que está prevista para o Natal do ano que vem, aí vão ser recolocados as estátuas, né, dos 12 apóstolos lá de novo, que é um negócio espetacular. Lá em Roma, né, se a gente for lá na peregrinação e tudo, a gente vai ver isso também, que o símbolo de cada apóstolo, né? Então, na Basílica de São João de Latrão, tem os 12 evangelistas, né, 6 de cada lado, enormes, belíssimos, né? Tá lá o São Tomé com o esquadro, a régua, essas coisas de arquiteto, né? E só para dar uma pálida ideia do que o Viollet-le-Duc fez na vida dele, né? Aqui são algumas das restaurações que ele fez, né? Então aí tem a Catedral de Amiens, que era a que ele mais gostava, é espetacular. Catedral de Amiens é espetacular. É lá que está a cabeça de São João Batista, né? Uma parte da cabeça de São João Batista, a relíquia, né? Então aí tem várias catedrais, né? Catedral de Auxerre, né? Catedral, tem muitos. E ele, Catedral de Clermont-Ferrand, né? E ele restaurou também o castelo de Carcassonne, que é uma das coisas mais belas que eu já vi na minha vida. Castelo de Carcassonne. A gente mostrou aqui nas conferências sobre as cruzadas, né? É muito bonito. Estava dilapidado, dava desgosto ver, né? Você vê as fotos do século XIX, né? Mas depois que ele restaurou, que beleza, né? E em Paris ele restaurou as duas coisas mais extraordinárias que existem em Paris, né? Que é a Catedral de Notre-Dame, que aí ele sempre usava, né, auxiliares e tal, né? Então, em Notre-Dame, ele foi auxiliado pelo Lassus, Jean-Baptiste Antoine Lassus. E a Sainte-Chapelle também, por 2 outros, né? Um deles morreu no meio da restauração, que é esse Félix Dubin e Jean-Baptiste Antoine Lassus. Tanto a Catedral de Notre-Dame como a Sainte-Chapelle estavam sem a flecha, né? A Revolução destruiu a flecha das duas igrejas, porque elas
pecavam contra a igualdade, égalité. Então, foi nessa restauração do Viollet-le-Duc, com esses auxiliares, que foi refeita a flecha de Notre-Dame e a flecha da Sainte-Chapelle. E devemos muito isso aos românticos, por incrível que pareça, né? A escola do romantismo, que voltou a valorizar a Idade Média. Tá? Vou só rapidamente começar aqui a segundo grupo aqui de slides, né? Ainda sobre o vandalismo e a revolução. Aqui nós vamos ver algumas coisas macabras da revolução, né? Eu vou adiantar por cima e depois na próxima conferência eu entro mais no detalhe, né? Mas, uma coisa, essa ilustração aí da direita é a violação mandada por lei da Revolução, é a violação dos jazigos dos reis da França. É um negócio inacreditável. Como assim, né? O país não foi fúria, não. Uma pessoa foi lá sozinha, com raiva dos reis. Não, não, não. A Revolução aprovou uma lei, debateu, etc., para furar aí esse piso da Basílica de Saint-Denis, São Dionísio, lá na França, abrir os túmulos, os caixões, né, dos reis da França e das pessoas da família real e outras que estavam lá. Todos os reis da França, em princípio, eram enterrados na Basílica de Saint-Denis durante séculos, né? E não, mas nós precisamos tirar o cobre, o ouro ou qualquer coisa que esteja lá dentro para o cobre, etc., né, para fazer balas patriotas, para matar os inimigos da Revolução. Qualquer ouro que a gente precisa para defender a Revolução contra os inimigos da Revolução, etc. Então, essa ilustração aí, que é antiga, né, mostra isso. Tá? Todos os reis foram o túmulo, o jazigo, o caixão, às vezes tinha 2 ou 3 caixões, né? O último, em geral, era de chumbo, né? Chumbo, para que chumbo? Chumbo eu quero fazer bala, né? Dessa da direita, é uma pintura de um pintor, um grande pintor, chamado Hubert Robert, né? E os esqueletos, foram jogados em fossas comuns, valas comuns, um cal, que alguns ainda tinham. Alguns dos esqueletos que eles desenterraram eram reconhecíveis, né? O Luís XIII era reconhecido pela barbicha dele aqui, né? O Henrique IV era reconhecido. Aí tiraram um pedaço dele, unha, dente, e venderam. Mas aí já não foi uma coisa institucionalizada. O guardião lá tirava e vendia. Cabelo, pedaço de cabelo. Esse aqui era o cabelo do rei tal. Que coisa macabra, né? Então, assim, a que ponto chegou, né? Quando Napoleão foi finalmente derrotado, o rei Luís XVI desenterrou, mas aí não dava mais para saber quem era quem, porque foi tudo jogado numa fossa comum com cal. A cal consome o que restasse de pele, etc., né? Então você não conseguia mais reconhecer quem era quem. Então colocaram os restos dos reis, né,
aí nessa ilustração que está aí à direita, umas caixas, né? Diz, aqui estão os reis da França, né? O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta foram decapitados, né? Foram guilhotinados na Revolução, não estavam em Saint-Denis, obviamente, né? Mas acharam, conseguiram, sabiam onde é que eles estavam. Eles estavam no cemitério da Madeleine, e o rei Luís XVIII desenterrou os dois e levou para Saint-Denis e fez um túmulo digno para eles, né? Quando o Luís XVIII colocou esses ossos nessas caixas, né, nessas gavetas aí na cripta de Saint-Denis, isso ele foi no dia 21 de janeiro de 1815. Em fevereiro de 1815, Napoleão voltou da ilha de Elba. Olha que coisa, né? Como é que pode? Napoleão, mas assim, Napoleão não desfez nada disso aí, não deu tempo também, né? Porque ele passou só 100 dias na França, né? Tá? Então é isso, vamos parar aqui. Hoje eu retorno essa questão desses momentos aí macabros nos túmulos dos reis, né, em Saint-Denis, possivelmente aí no próximo sábado, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção.